Doutor Marcos, nós falamos em mês de conscientização e eu quero pedir para a gente abrir com o básico mesmo, né? Nos explicando, por favor, em que consiste a infertilidade masculina e por que ela é um tabu tão grande. Ok, primeiro a gente vai ter que explicitar um pouco. Vamos dizer, não existe o homem infértil ou a mulher infértil, existe o casal infértil. O que é o casal infértil? É quando leva um ano tentando engravidar sem conseguir, se tiver menos do que 35 anos a mulher, ou mais de 6 meses se tiver mais do que 35 anos. Dentre as causas diagnosticáveis, metade é masculina, metade é feminina, ou seja, é um grande tabu achar que sempre é a mulher, quando na verdade metade é masculina, metade é feminina. O homem é um pouco mais difícil de lidar nessa área, bem mais difícil. Só nessa. Para você ver, a mulher passa por exames que às vezes, exames que são muito antigos, exames de 1910, são exames dolorosos inclusive, e o homem a única coisa que tem que fazer é um espermograma, uma masturbaçãozinha, às vezes demora 2 anos para você conseguir convencer ele a fazer. Nossa. Na clínica, né? Porque em casa deve fazer toda hora. Exato, com a frequência. Mas não quer ir em público, não quer ir no laboratório, não quer ir fazer lugar nenhum. Doutor, agora justamente por isso que as mulheres normalmente investigam primeiro? Eu acho também que é um pouco ainda de que não há informação suficiente. Fica esse preconceito de achar que já que a mulher que gesta, a maioria dos problemas deveriam ser da mulher, quando já se sabe há muitos anos que não. Então ela primeiro, normalmente a mulher toma o primeiro passo. Ela procura o ginecologista dela e o ginecologista vai pedindo exames. É comum o ginecologista dar o pedido para ela passar para o parceiro para fazer o espermograma, mas entre o médico convencer o parceiro a fazer o exame ou a parceira convencer o parceiro, aí é outra distância. Então eu sempre aconselho, leva o parceiro, porque quando o médico pede é mais fácil, sabe? Uhum. É quando você pede para, você tem que fazer a sua parte, fica mais fácil. Mas por isso que demora tanto de chegar ao diagnóstico da infertilidade masculina. Há um dado muito curioso sobre infertilidade como um todo. Entre um casal saber que é infértil e ele procurar um especialista, gasta em média 6 anos. Nossa! 6 anos de frustração, porque todo mês a mulher vai menstruar e vai lembrar que não está grávida. Aí entra o grande problema desses mitos da reprodução. O mais comum de todos é psicológico, esquece que engravida. E aí a mulher se sente culpada, o que acontece? Perde a libido, não transa. E sem transar até hoje nós sabemos que nasceram poucos. Né? Fica difícil, né, doutor? Fica bem difícil. Mas não é impossível. Eu não vou engravidar. Não, mas se você não transa, você engravida. 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 Não, mas você tem que fazer provar. Exatamente. Né, mas doutor? a gente está falando naturalmente. Do processo normal, claro. Aí você tem que ir lá querer, né? Aí é outra coisa. Sim, você tem que ir lá querer e você pode querer você mesma, sozinha. Pode, também, mas tem que ir lá. Ô, Flaviane, aproveita que você tá toda bonita hoje. De cabelos escovados, né? Até balança, né? E entra nesse debate, por favor. Doutor, sobre essa questão desse ato aí de 6 anos, tem uma questão que eu queria trazer e que eu acho que acontece também, aí... Falam isso, inclusive, também por questões pessoais, mas é algo que eu vejo. Há desinformação, mas há também uma protelação, uma postergação da situação. Se você, principalmente, tem uma idade, se você é mais jovem, você ainda tem tempo. Então, você não conseguiu engravidar? Continua, você está nova, uma hora vem. E aquilo vai até o seu limite emocional, seu limite de idade biológico, que geralmente eles trabalham com essa idade aí de 35 anos, que aí você já tem que correr contra o relógio. Então tem uma coisa que eu acho que tem a desinformação, e quando você já identifica que tem alguma coisa que pode não estar tão certa assim, se você é nova, você tem tempo, continua tentando. Esse é um problema que é um erro de interpretação, porque se a chance de uma mulher engravidar por mês, pega aí, dos 18 aos 35, tá? A fase que é mais tranquila. Nós estamos falando de 18% por mês, ou seja... É pouco, né? Você para pensar, é pouco demais. A chance é jogar um dado e tirar o número que você quer. Aí você imagina o seguinte, você foi lá e jogou o dado 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, e o dado não saiu o número que você quer, onde é que você vai achar que esse dado vai sair na 41ª? Tem alguma coisa errada com esse dado. Então não adianta ficar fugindo. Tanto que tem a estatística, você tem 18% por mês, beleza? Se passa mais de um ano tentando engravidar, esse número vai caindo. Se passa 3 anos, passa a ser 2% por ano de chance de gravidez. Ou seja, passou um ano, procure um especialista. Pode ser que você não precise de nada.
Pode ser que você possa tentar mais um tempo. Mas achar, porque minha vizinha aconteceu isso. Minha vizinha aconteceu que ela engravidou sozinha depois. Nós falamos que tem muito tabu sobre infertilidade. Às vezes sua vizinha fez tratamento, sua vizinha fez várias coisas, e ela disse para você que engravidou espontânea. As pessoas não contam sobre isso. Poucas contam, né? Poucos contam. Tanto que você vê que é uma dificuldade até pegar depoimento para a imprensa. As pessoas não querem. Então, se você fica e acreditar, vai acontecer porque aconteceu com fulano, às vezes não é verdade. Ouça um especialista, não custa nada, vai lá, conversa. Não, mas até esse encaminhamento, e eu falo, tem a crendice popular, tem isso tudo, mas também tem o não encaminhamento para um profissional. Você é atendido pelo ginecologista, geralmente você vai uma vez por ano, quando você tem, né, a sua consulta rotineira, e você não há uma orientação assim, olha, vá agora para um especialista em reprodução, porque realmente não sei se eu posso usar essa palavra, mas não é normal o que está acontecendo com você. Aí eu entro com uma pergunta em função disso que a Flaviana está falando. Será que os ginecologistas não precisariam estar mais preparados para esses novos tempos? Eu estou aqui colocando um questionamento no ar. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, as mulheres optam por ter filho mais velhas, né? Elas estão buscando isso em função do mercado de trabalho, elas estão escolhendo ter filhos mais velhos, então, mais velhas, os casais, né? Os casais ou até as produções independentes, porque hoje muitas mulheres bancam ser mães solos mesmo, e isso acontece mais tarde, normalmente a partir dos 30 anos, às vezes a partir dos 35 anos. Será que os médicos não precisam estar mais próximos dessas pacientes e informando para elas o caminho a seguir, doutor? Sim, eu acho que é um problema, e isso não é um problema só a nível Brasil, é um problema a nível mundial. As escolas de formação médica, infertilidade é um tema que não é frequente nas aulas, apesar de ser muito frequente no consultório. É um tema que demanda muito tempo para o médico, então ele acaba caindo numa rotina, às vezes por falta de conhecimento e por falta mesmo de interesse. Eu dou um exemplo muito comum que acontece hoje, que é a mulher com a quantidade de óvulos menor do que deveria ter para a idade. Tem acontecido isso e a gente não sabe a explicação. E eu digo, todo ano você faz um ultrassom. Por que o ginecologista não aproveita e pede um exame que o plano de saúde cobre, é tranquilo, é só um ultrassom, e aproveita e já avalia a quantidade de óvulos que a mulher tem para saber se ela está com a luz verde, luz amarela ou luz vermelha. Perfeito. Então tem coisa muito simples que pode ser feita e que não tem interesse. Eu falo que até a própria pessoa, veja só, eu brinco, você está assistindo televisão, qualquer coisa. Se você não está pensando em engravidar, na hora que vai passar uma reportagem sobre isso, é a hora que você vai pegar água, é a hora que você vai olhar o WhatsApp. Então você só olha o que lhe interessa. Aí você diz, poxa, não sai notícia sobre isso. Na verdade sai, mas você só olha o que lhe interessa. Ninguém fica vendo, já não dá tempo de ver tudo. Então você acaba não vendo.